impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Oi, Nanã. Assim a brisa e me diz, é impossível ser feliz. Oi, Regina. Oi, Edson. Tudo bom? Tudo, Regina. Tudo jóia, né? Tô jogando lá nos grupos. Ah, isso aí. Eu não sei se a câmera está bem posicionada. Eu acho que tá. Isso, aí. Tá bom? Tá bom. Aí sobe só um pouquinho. Isso. Quer que suba mais? Não, tá bom. Tá bom, bom, porque né? eu acho que tu tá muito colada. Ah, então deixa eu chegar um pouco para trás. Espera aí. Que eu ainda estou procurando aqui a minha... Oi, Luiz Felipe. Eu acho que é essa. É essa. Chegar mais para trás. Isso, Sabe né? que eu no Instagram... Isso. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Isso. Tá bom. As pessoas É isso mesmo. estão entrando. O André entrou. Oi, André, tudo bom? Entrou. Isso aí. Que bom poder estar aqui hoje com você, Stephen. Obrigado, professora. A gente vai conversar sobre coisas tão importantes, né? É isso aí. Deixa eu te falar a dinâmica da live do Instagram. É 1 hora. Se em 1 hora não fecha, ele cai. Não, nós vamos... E o Instagram, ele é mal educado. Ele dá um time de 30 segundos e ele, ó, bum, entendeu? Não, 20 horas, em ponto, eu encerro. Entendi. Não, 20 não. Vamos tentar encerrar 19h50. 9h50. Com aquela margem de... 9h50, perfeito, melhor. Né? Que a gente com calma vai fechando. Vai fechando. Sueli, Vânia, Luciene. Todo mundo entrando, né? Ana Legei. Nossa Senhora. Sueli! A Sueli aí, tá vendo? Eu sei. A Ana Legei. Ô, meu pai. Gabriel. O André. Isso aí. É, a margem de erro para mais ou para menos, kkk. Ah, tá vendo? Ele é uma gracinha, né? Juliane. Muita gente querida mesmo. Vânia Miguel. Aí, né? Regina. Oi. Tá ainda não, só não são 7. Falta 1 minuto. Saudades. Todo mundo tem saudade da Regina, gente. A gente está sempre com saudade um do outro, né? Estamos sempre nos vendo, mas é pouco. Aquele contato, tô doido para pegar o Uber e aí te ver. É verdade. É isso mesmo. Hoje é o seu dia. Pois é, Sueli. A Verônica. Ô, Verônica. A Verônica entrou? Oi, Verônica. 19 horas. 19 horas. Agora vamos começar. Olha, hoje eu recebo a professora Regina Moraes, que vai falar sobre... O nome do negócio ela vai falar. Tá? Autopoieses na sociedade desaprendente. Isso. É uma oportunidade que eu tive, e todo mundo, né, durante essa pandemia, de poder
aprofundar certos estudos que eu já venho fazendo há algum tempo. E, assim, toda essa conjuntura da saúde, de uma maneira geral, do isolamento, me levou a esses modelos. Eu comecei a traçar alguns modelos já conhecidos, né? Por exemplo, o conceito de autopoiesis. Nesse conceito, eu vou para os biólogos Maturana e Varela, e vou para a filosofia cognitivista, que afirma que todo sistema vivo é autopoético. Ou seja, ele é fechado, ele é autocontido e ele se reproduz a si mesmo. Então, por exemplo, ele se reproduz através de diversos componentes que são acoplados. E ele é fechado. Não se pode dizer assim, essa transformação que eu estou passando veio de fora, não é isso. Mas é evidente que há uma comunicação do meio ambiente com esses sistemas autopoéticos. E essa comunicação se dá através da observação do sistema autopoético. Ou seja, há uma comunicação entre eles, mas não é assim, não há, o sistema de fora não interfere em mim. Mas o conflito, essa comunicação conflituosa, caótica, o sistema autopoético percebe e se desestrutura. Entendi. Então, por exemplo, o que é essa autopoiese? Você tem o fígado. O fígado, ele produz células do fígado. O coração produz células do coração. E assim sucessivamente. Cada um deles é produtor e produto de si mesmo. Então, a autopoiesis é essa biologia, essas camadas de redes que fazem com que nós sejamos autocontidos. E todo o sistema é assim. Vou dar um exemplo. A floresta amazônica, ela é um sistema autopoético. Ela deve ter camadas e camadas e camadas de produção. Ela se produz, se reproduz, se autoproduz, é produtor e produto de si mesma. E se O que renova. está acontecendo? E também se renova, que também é um postulado autopoético. Isso, ela é um sistema autopoético no meio de vários sistemas autopoéticos. Tem um biólogo, inclusive, que diz o seguinte: existem tantos sistemas autopoéticos humanos quantas são as almas do mundo. Ou seja, Entendi. todos nós. É claro que uns são mais resilientes que outros. Uns suportam esse caos, esse conflito, e não se desestruturam. Outros não vão suportar e vão morrer. Outros vão enlouquecer. Porque é um sistema que vai se reproduzindo e daqui a pouco ele se torna caótico, ele começa a produzir o câncer, por exemplo, pode ser alguma coisa nesse nível, né? É uma resposta da autopoiese corporal. Então, a floresta amazônica, o que aconteceu com ela recentemente, ano passado? Poucas pessoas viram isso no jornal. Isso também não foi muito falado pela TV, nem em jornal, eu não vi muitos comentários. Mas um belo dia, São Paulo, era 7 horas da manhã e parecia que era 2 horas da manhã, de tão escuro que estava, muitas cinzas no céu. E aí os biólogos disseram, e o pessoal da geografia, da geologia, que aquilo eram cinzas jogadas pela floresta amazônica. Cinzas. Olha a desestruturação desse sistema. E ou seja,
essa harmonia, essa congruência que a filosofia cognitivista coloca, essa congruência, essa harmonia, concordância entre os sistemas autopoéticos, eles atualmente estão muito fragilizados. Não há, de uma forma ampla, essa harmonia, essa concordância. Uhum. A ponto desse exemplo, das cinzas serem jogadas na maior cidade industrial do Brasil. E aí, à noite, eu estava assistindo era um biólogo também falando sobre o assunto, e aí o jornalista estava entrevistando, falou assim, mas ela vai se recuperar. Ele falou, ela pode se recuperar, mas vai ser outra coisa. Porque ela faz parte de um acoplamento estrutural, de uma junção, de um todo. Ela vai se recuperar porque vão plantar novas árvores, e isso, e aquilo outro. Mas ela não vai ser mais a floresta amazônica. Vai ser outra coisa. E o que ela vai ser, ninguém sabe. Porque vai depender das interações que ela continuar fazendo com esse sistema autopoético. E aí, então, a autopoiesia é isso. É essa visão. Aí você volta ao passado, como os próprios filósofos cognitivistas colocam, os hominídeos conseguiram ultrapassar e chegar a essa escala de humanidade porque não houve competição, houve cooperação. A cooperação, eles chamam de afetividade, esse acolhimento, foi o que possibilitou aquela horda de hominídeos se organizarem e desenvolverem a linguagem, desenvolverem a inteligência e as habilidades cognitivas. Fomos desenvolvendo. E eles colocam que eles chamam isso de biologia do conhecer. É a biologia do conhecer. Ou seja, esse sistema é um sistema fechado. Eu achei isso bem interessante. São sistemas fechados. Eles se produzem e se reproduzem e criam seus componentes. Ele é produtor e produto de si mesmo. E o que foi que levou a esse desacoplamento com a natureza? Porque houve um desacoplamento. Nessa junção, muitos conflitos começaram a acontecer. E aí, comecei a olhar autopoieses com a natureza. E pensei na cultura, porque a ligação dos sistemas autopoéticos humanos com a natureza é através da cultura. A cultura, em determinado momento, se tornou predatória dessa natureza. E aí, então, começaram os conflitos. E, nesses conflitos, o sistema começou a receber mensagens, são comunicações. O que está fora não interfere, não consegue entrar, mas ele manda recado, que é visto por dentro desse sistema, percebido, sentido. E então esse sistema começa a se desestruturar. Então, hoje, quando nós colocamos... Aí eu fui, agora eu vou olhar a sociedade. Uma sociedade que passou por 4 revoluções industriais. A primeira em 1760. Mais ou menos 100 anos depois, em 1850, a segunda Revolução Industrial. E a terceira Revolução Industrial, que é informacional e tecnológica, em 1950. E aí eu comecei a pensar o seguinte, será que nós estamos sabendo fazer cultura? Usar
a economia e o desenvolvimento tecnológico em prol do meio ambiente, da saúde, em prol do ser humano? Fiquei com essa dúvida. Aí, por isso que eu te falei, eu queria conversar com as pessoas, eu queria ouvir as pessoas, porque me parece que nós estamos vivendo culturas predatórias. Então, essa questão do o progresso da ciência parece uma falácia, porque a ciência progride, inventa, descobre, mas essas descobertas elas não nos fizeram mais felizes. Você vai ver a pobreza, a miséria, que é a irmã siamesa da riqueza. Você vai ver a loucura, o jovem que já nasce marcado para morrer aos 25 anos, porque ele está localizado, territorializado. É isso mesmo, a autopoiesia é uma força criadora e criativa dentro de cada um de nós. Ela cria mães diante do conflito, do caos. Esse organismo se decompõe, ele não suporta. Foi o que aconteceu com a floresta amazônica, que jogou cinzas. Ela não é mais a mesma. A gente continua falando assim, o meu sapato amarelo, 10 anos depois você comprou aquele sapato. E hoje, 10 anos depois, você continua dizendo, o meu sapato amarelo não é mais. Não, A não é floresta mais. amazônica mudou. Olha que eu vou lhe dizer, Stephen, ela está no acoplamento estrutural. Mas, aí eu vou contar agora uma história que eu li no livro, um livro chamado Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, que é um físico, né? Ele conta sobre um experimento chamado experimento EPR, que foi feito por Einstein, Podolsky e Rosen, 3 cientistas. Eles pegaram um elétron e seccionaram o elétron em 2 spins, que o elétron tem 2 spins, né? Um positivo e o outro negativo. E outro negativo. Eles separaram. Você é professor de física, não me deixa falar bobagem. E aí, o que eles fizeram com esses spins? Eles separaram em ambientes isolados e começaram a observar. E o que Einstein percebeu? 2 coisas. Que quando ele se aproximava do spin positivo, o spin negativo mudava para positivo e aquele positivo mudava para negativo. E ele achou estranho, porque ele estava usando um aparelho. Aí ele falou assim, engraçado, o observador interfere no resultado do que está sendo visto. Foi o que ele disse. E aí, ele disse o seguinte, que a física até hoje não sabe como se dá essa comunicação instantânea. É uma comunicação instantânea. Ao observar o spin positivo, ele se torna negativo e o outro que era negativo se torna positivo, mantendo o spin 0. E aí ele disse o seguinte, mesmo mutilado, o elétron responde ao outro, o spin responde. Mesmo mutilado, mesmo caótico, mesmo quebrado, desacoplado, eles respondem entre si. E isso vai além da física newtoniana, que é maravilhosa a física newtoniana. Ela é uma física que me permite descobrir o meu corpo, descobrir que você é homem e eu sou mulher, descobrir que eu estou sentada numa cadeira, descobrir a vida e me individualizar. E na física quântica, eu sou um elo dentro de algo muito maior que eu nem sei aonde vai parar.
É esse acoplamento estrutural que a gente pode dizer. E se isso é verdade, o fato da floresta amazônica ter cuspido cinza em São Paulo mudou alguma coisa nesse sistema. E nós não estamos percebendo isso. Nós estamos desaprendendo a olhar o meio ambiente. Nós não consideramos os rios nossos irmãos, as montanhas não são nossas irmãs, os bichos, não são. É bicho. A natureza, ela está inteiramente à mercê de um progresso científico que não veio para todos. A primeira revolução industrial, a quarta revolução industrial, que, digamos assim, tem um marco em 2016, e que surge em Davos, no Fórum da Economia, Fórum Econômico, criado o termo por Klaus Schwab, né? A quarta revolução industrial. Robótica, internet das coisas. Internet 4.0, né? Lembra? É internet 4.0. Quando eu saio daqui de onde eu moro, eu vejo os mendigos na rua. Eu vejo crianças chorando com fome. Eu olho, o vírus está na rede. O vírus, ele é um produto desse desacoplamento estrutural, cujos elétrons permanecem unidos, mesmo mutilados. E ele vai fazer o seu trabalho. E não tem nada de metafísico, não. Porque é espiritual. Não é nada disso. O vírus é parte dessa rede e ele surge pelo desacoplamento, pela falta de harmonia, né? É uma falta de harmonia dentro dessa rede. E aí, então, eles criam esse termo, a biologia do conhecer, né? E por isso é que eu assim, dentro desses modelos, eu percebi essa ligação entre a construção de si, sistemas autopoéticos, com uma sociedade que está desaprendendo. Nós viemos lá das cavernas, aprendendo a linguagem, nos tornamos inteligentes, desenvolvendo as habilidades cognitivas da atenção, da percepção, da lógica. E, no entanto, nós temos muito mais habilidades cognitivas. Eu li uma vez, eu não sei se isso é certo, que nós só usamos uma parte do nosso cérebro. Existe uma outra parte que não conhecemos. Isso. E talvez, Steven, tem até filme não já, cheguemos a conhecer, porque nós estamos dando a chance da colaboração, do acolhimento. As pessoas só conseguem enxergar um pouco mais por acréscimo da visão do outro. Mas se eu for uma pessoa preconceituosa, racista, eu não vou querer ouvir você. Meu quadro cognitivo, em vez de se ampliar, porque eu estou aprendendo um pouco mais por acréscimo, esse quadro cognitivo ele vai começar a desaprender. É uma desaprendizagem. E talvez a melhor metáfora seja a rua, que não vai dar mais em lugar algum. Nós vamos encontrar uma parede. Agora, uma coisa, Regina, quando a gente está na faculdade, né, a gente sempre pega pelo pecado da leitura, né? Você, então, não posso nem falar que mandou ler bastante, né? Leia, né? Isso. E aí a gente vive num mundo tecnológico, né, que as mensagens elas são compartilhadas e ninguém checa essa informação, se é verdadeira, se é falsa. E aí
é também um fundador do caos, né? Da nossa certeza. sociedade sempre ter essas camadas de preconceitos, de eu não quero te escutar, porque eu já recebi. O que eu recebi Exatamente. aqui, numa frase, destrói de vez em quando, de vez em quando não, eu já vi destruir um artigo científico de 10 páginas, porque a citação que foi do artigo, né? A gente pegou no ano passado, em meio à Bienal do Livro, né? O ano retrasado, agora eu não lembro direito, acho que foi ano passado, a Bienal do Livro, que a gente teve os gibis proibidos, né? Porque era discutir o casal gay, né? E aí o nosso prefeito atual, né? Que agora está nessa semana, né? Hoje, né? A Que gente desacoplou. descobre que ele desacoplou, né? Ele está Desacoplou. pagando as pessoas para estarem na porta do Mas o hospital pior para disso tudo, forjar, para não deixar a notícia chegar. o pior Entende? disso Isso tudo é que é ele se surreal. desacopla, mas ele continua vivo na rede, porque mesmo mutilado, o elétron vai responder. Sim. Nós vamos, de alguma forma, esse sistema está todo interconectado, né? É uma coisa estranha. E, assim, você falou sobre essa capacidade, sobre essa questão das pessoas, desse racismo, né, de não aceitar o outro. A nossa sociedade se baseia muito na prática. Você já reparou? Tem até uma frase que diz assim: a prática é o critério da verdade. Sim. Colocando que as suas experiências é que vão validar determinada solução. Mas veja o caráter fundamental da teoria. Se eu coloco para você que eu só aprendo a mais pelo acréscimo da sua visão, então olha o papel da teoria. A teoria são as pessoas que passam por mim, que me falam, eu quero ouvir, porque só a minha prática vai me levar a uma cultura intimista, uma cultura que eu vou levar para as organizações, para o meu trabalho, só aceitando as pessoas que pensam igual a mim. Se você pensar diferente, você já não vai comungar dentro daquele critério, porque é isso que é uma cultura intimista. Ela é baseada, ela tem a base muito sólida no pensamento tácito. Você pensa igual a mim, você é igual a mim, então eu vou te aceitar. Mas se você é diferente, você é judeu, você é negro, você é um homossexual, aí já não vou comungar com você. Porque eu não vou querer ouvir. E vou perder. Sabe por que eu vou perder? Porque eu vou simplesmente me afastar de você, eu vou excluir você da minha rede e vou deixar de ampliar o meu quadro cognitivo com a sua visão. Hoje nós sofremos desse mal e estamos desaprendendo. A sociedade é desaprendente. As pessoas estão na rede procurando seus iguais. Eu quero conversar com pessoa que pensa diferente de mim. Eu também, E sempre preciso tento. disso. Preciso disso. Para poder ser uma melhor professora. Tem uma historinha, eu gosto das historinhas, você sabe, né? Você foi meu aluno, você sabe disso. Eu não vou saber o nome do pássaro, mas é um pássaro, eu acho que ele é do Canadá. E ele foi dizimado. Mas ele, como uma população viva, é um ser autopoético. O que aconteceu com esse pássaro ao ser dizimado? O grupo foi dizimado. Era um grupo, uma população, que assim, eles tinham 12 trinados, 12 trinados, e cada um desses trinados
tinha uma escala musical. Então, eles iam passando de um para o outro, era lindo, segundo o texto que eu li. Mas, como foram dizimados, quando um pequeno grupo foi encontrado, eles só possuíam 4 trinados. E cada trinado, em vez de ter 10 escalas, tinha 2. Uma. E nesse grupo, os pássaros aprendiam a cantar com o macho. E aí, os estudiosos disseram o seguinte: eles desaprenderam, se desestruturaram por não ter quem imitar. Não tinham mais quem imitar. E aí, encontraram pequena população desse pássaro imitando outros cantos, outros pássaros. Olha o desacoplamento desses sistemas autopoéticos. Outro dia eu estava conversando com um amigo, o próprio direito é autopoético. Você tem a Constituição Federal, você tem várias normas que vão se desdobrando para fazer valer a Constituição Federal. Mas é um sistema fechado, dogmático. É a dogmática jurídica, e tem que ser assim. Mas essa dogmática que é fechada, ela entra em contato com a sociedade, ela percebe mudanças sociais, e ao perceber essas mudanças, ela se renova, mas por um comando institucionalizado interno. Mas, se a sociedade entra em conflito e bate nessa porta do direito de maneira caótica, esse sistema jurídico vai se decompor. E nós não vamos mais ter leis voltadas para a sociedade. Talvez nem para o Estado. Entendi. Nós estamos diante do caos. Eu acho que esse assunto teria que ser levado não só dentro da filosofia política, mas dentro de toda uma visão. Por exemplo, vou ler aqui para você uma coisa que eu separei, que foi falado, a gente fala muito na sociedade industrial, né? Aliás, desculpe, a sociedade da quarta revolução industrial. E ela traz o individualismo. Ela Sim. traz o individualismo como bandeira. E ela diz: você é empreendedor de você mesmo, você é empreendedor de si mesmo. Faça por sua conta. Vai lá, né? Não é verdade? Você tem que aprender a ser você. Siga seu caminho, faça seu trabalho. E olha o que Ehrenberger diz. O Ehrenberger é um grande estudioso, né? Ele diz assim: o culto da performance contribuiu para uma nova definição. Alguém que se singulariza mediante a apropriação de um discurso ultraconcorrencial. Ultraconcorrencial é competição o tempo todo. A sociedade não vai aguentar. Nós saímos das cavernas porque cooperamos, porque colaboramos, porque nos aceitamos mutuamente, desenvolvemos a linguagem e as habilidades cognitivas mais finas. Mas vamos perder isso tudo. E ele fala, então, nessa ultraconcorrência. E ele diz, Ehrenberger, né? A profissionalização da vida sob os auspícios da empresa seria, doravante, a única via para conquistar sua autonomia. Se referenciar na existência e definir sua identidade social. Nós somos, de agora em diante, intimados a nos tornar empresários das nossas próprias vidas. Será que é isso que a gente quer? Para cada um de nós? E aí, você vê a questão desse individualismo que vem com essa... Ele veio se desenvolvendo desde 1789. Em 1789,
quando foi a Revolução Francesa, foi quando começou esse liberalismo econômico. Liberdade. Agora, como é que você pode desenvolver liberdade e autonomia e, ao mesmo tempo, cooperação? É. Eu quero ensinar isso. Agora, deixa eu te ensinar isso. Eu quero aprender e ensinar isso. Eu quero debater sobre a importância da liberdade e da autonomia para você ser quem você veio para ser. Mas eu quero também trabalhar com a cooperação, porque ninguém vive sozinho. Nós vamos nos desacoplar e vamos morrer. Ou vamos nos tornar zumbis. Outra coisa, não aquele ser maravilhoso que veio se desenvolvendo ao longo da vida. Então, olha só o que Tocqueville foi um filósofo, e ele nasceu em 1805, logo depois da Revolução Francesa, né? E aí eu separei um trecho dele aqui que eu acho maravilhoso. Ele era muito ele estudou a democracia liberal, viveu essa época. Ele dizia o seguinte, olhando, né, essa democracia liberal. Ele diz assim: cada pessoa mergulhada em si mesma, comporta-se como se for estranha ao destino dos demais. Seus filhos e seus amigos constituem para essa pessoa a totalidade da espécie humana. É a cultura intimista. Em suas transações com seus concidadãos, pode se misturar, sem, no entanto, vê-los. Toca-os, mas não os sente. Existe apenas em si mesma e para si mesma. E se nessas condições um certo tipo de grupo e de família ainda permanecer em sua mente, já não lhe resta sentido de sociedade. Estamos perdendo. Essa biologia do conhecer, que é... Você sabe que eles deram esse nome, os filósofos cognitivistas, tudo isso que eu falei sobre a autopoiese, esses sistemas autocontidos, fechados, e esse acoplamento estrutural de todos os sistemas, eles chamam isso de biologia do conhecer. Mas parece que estamos partindo para uma sociedade que desconhece e que vai desaprendendo. Porque não é que vamos nos desacoplar, não, vai ser pior do que isso. Como é que seremos daqui para frente? Com tantos conflitos, com tanto caos batendo à nossa porta? Eu não sei. Eu ia te perguntar, Regina, isso. Por exemplo, 2016 foi a quarta revolução. Isso. Né? E aí a gente teve o escancaramento do individualismo, né? A gente teve aquele individualismo. Isso. Agora ele está mais latente, de 2016 até 2020. Aí eu lembro que as pessoas sempre dão aquela justificativa: eu estou sem tempo. Não, depois a gente vê. Não, vamos remarcar. Lembra como a gente estava vivendo? Depois eu vejo. Né? Daqui a pouco. Né? E aí, e tudo muito rápido, muito dinâmico, e assim, eu via isso como um movimento assim. Será que realmente a pessoa não dava para ver? Realmente? Será que estava sem tempo? Ou a pessoa não queria admitir que ela não queria fazer, ou ela não queria estar participando? Né? E com a pandemia, houve um freamento. As pessoas tiveram que frear. É verdade. Né? Então, por exemplo, a nossa vida estava tão individualista, tão sozinha, que, por exemplo, você lembra disso? A gente estava fazendo o artigo do Russo. Tu lembra? Aí eu fui no restaurante com o André, eu bati a foto do casal do outro lado da mesa, que a mãe estava no telefone, o pai no telefone, as crianças no telefone. Só que isso era um jantar de família. E aí aquilo me assustou. Cada um no telefone, podendo até falar com eles, né, entre eles, mas o momento não era da tecnologia, era um momento da família. Né? É verdade. E as pessoas não conseguem se desligar. Né? É verdade.
Você sabe, o Jacques Delors, até separei aqui, o Jacques Delors, ele tem um trabalho que ele desenvolveu para a Unesco, que foi sobre as pistas para a educação no século XXI. 4 pistas. Para que a gente. Aí eu fiquei observando também essas pistas, eu acho que são pistas mesmo, né? Aprender a conhecer. O Edgar Morin, não, desculpa, o professor Boaventura Santos, tem um livro chamado O Fim do Império Cognitivo. É preciso acabar com o império cognitivo. Essa forma que nós temos e que nos trouxe até aqui, e é isso que ele escreve, o fim do império cognitivo, não levou à felicidade. Não somos felizes. A pessoa pode dizer, não, eu sou feliz. Bom, eu não consigo ser feliz com meu irmão caído na rua. Eu, outro dia, passei por perto aqui onde eu moro, tinha um menino de 15 anos sem perna, dormindo na porta da igreja. E ele ria, ele estava dormindo e sorriu. Fiquei imaginando, foi a única hora que a vida dele, que ele conseguiu sorrir, foi dormindo. Devia estar sonhando com alguma coisa bacana. Um menino de 15, 16 anos que virou um mendigo. Como é que eu posso ser feliz? Ah, não, a felicidade são momentos de felicidade. Desculpe. Eu não penso assim, não. Eu acho que nós deveríamos olhar mais para o meio ambiente, olhar mais à nossa volta. Para mim, o sistema da economia é autopoético e se desestruturou. A própria tecnologia, ela é maravilhosa, trouxe tantas coisas especiais. Ela pode promover uma nova organização. Pode. A gente tem exemplos, né? Com a Arete. Isso. Né? Que é uma rede do bem. A Arete é uma startup. É uma startup Isso. social que usa tecnologias. Eu acho que é possível criar uma nova organização para resolver problemas locais. Quais são os problemas de onde você mora? Então, ali você vai usar aplicativos, o Instagram, Facebook, o WhatsApp para juntar pessoas, veja bem, na liberdade e na autonomia, mas que na cooperação podem encontrar uma solução para os problemas locais. Precisamos de uma nova organização, um novo contrato social. É triste isso, o Igor Villante falou, é triste. É muito triste mesmo. Eu pensei, quando eu vim fazer essa conversa, bate-papo com você, eu pensei assim, eu não vou levar uma coisa assim que as pessoas vão sair leves. Não, vamos sair com o coração pesado. Eu não tenho respostas, não tenho solução. Eu não sei como fazer, mas aí vem a segunda pista. A primeira é aprender a conhecer, depois é aprender a fazer. Aprender a fazer é diferente. Tem o aprender a ser, porque você vai ter que ir se transformando à medida que for fazendo e que for conhecendo novos instrumentos, né, de pensar. E aprender a viver junto. Porque não sabemos viver junto, não. Não sabemos viver junto. Olha as guerras, as crianças chorando. Você escuta o jornal, abre a televisão, está lá a criança chorando porque a mãe foi levada, porque o pai foi levado, porque está sozinho na estrada, não sabe para onde vai. Você olha aqui nas comunidades, crianças sendo assassinadas. O jovem não chega até 25 anos. A gente teve agora o caso do Rio Comprido, né? Que a mãe protegeu. Esse caso do Rio Comprido foi horroroso, porque a mãe morre. A morte da mãe é uma metáfora que você vê assim de uma maneira muito intensa.
a morte da mãe, né? Você vê, eu estava assistindo a televisão, aí mostrou 5 ou 6 rapazes. Eles não tinham mais de 22 anos. Bonitos, Stephen. Eu fiquei olhando, que jovens bonitos. Eu me recuso a chamar de bandido, me desculpe, não vou chamar. Posso dizer a você que cometeram um ilícito, certamente, que eles têm que ficar presos, certamente. Eu trabalhei na antiga Funabem, trabalhei na Padre Severino, 6 anos. Eu sei, eu conheço, eu não estou falando assim, eu conheço esses jovens. Fiquei muito triste de ver. E depois mostrou outros jovens, uns 3 ou 4, que estavam numa casa com uma mulher, fazendo ela de refém. Um deles virou-se e falou assim: nós quer se entregar. Olha, essa frase dele, como mãe, como cidadã, como professora, eu preciso dizer a vocês, essa frase nunca deveria ser ouvida por ninguém. Por ninguém. Essa frase denota uma sociedade que está desaprendendo a viver junto, uma sociedade que está desaprendendo a conhecer de uma maneira mais geral a si mesmo e ao outro, que não está sabendo fazer no sentido de realmente desenvolver alguma coisa, desenvolver novas organizações. A sensibilidade de olhar o outro. Pois é, perdemos, Luciene, perdemos. A gente está perdendo Estamos perdendo cada... essa sensibilidade, né? E aí, para terminar, que já deve estar quase na hora, eu separei aqui um trecho do Pico della Mirandola, de 1486, sobre esse novo individualismo que está aí. Em 1486, ele escreveu o seguinte, e ele foi lembrado por Richard Sennett. Richard Sennett tem um livro maravilhoso que todo mundo deve ler, chamado O Declínio do Homem Público. No lugar do homem público, nesse individualismo, está surgindo o homem privado, intimista. Eu quero o homem público. Então, o Pico della Mirandola, o Sennett trouxe o Pico della Mirandola, que ele diz assim, ele relembra Pico della Mirandola, em 1486, que antecipa os riscos psíquicos da solidão daquele que tem que se construir por si mesmo, sabendo que o mar interior, como os oceanos navegados pelos exploradores, é um território não mapeado. Para onde estamos indo? É um território não mapeado. Essa autopoiesia, essa autoconstrução, essa construção autocontida, fechada, está criando um território não mapeado. Porque nós estamos partindo para o individualismo, mas só que o individualismo não existe. Esse individualismo apregoado aí não existe. Porque, estou relembrando agora Einstein, o elétron, mesmo mutilado, responde. Ele responde. A floresta amazônica jogou cinza em cima de São Paulo. E aí o biólogo falou assim, mas ela vai... Não, o jornalista, mas ela vai se reconstruir. Ele falou, você presta atenção, eu estou falando a você de um bioma que reúne vários sistemas autopoéticos. No momento em que um se desestrutura, ele muda e ele vai mudar toda a rede. Vai mudar toda a rede.
É isso. Então, eu acho que nós estamos diante de um enigma. Como é que você pode juntar liberalismo com comunidade? Será que é possível viver junto? Não sei. Não sei. E olha que eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu sou estudiosa. Eu sou muito técnica. Não sou metafísica, embora seja espiritualista. Mas aqui e agora eu estou trazendo a técnica. Estou trazendo a biologia, estou trazendo a filosofia cognitivista. Eu gosto de estudar as questões pelo ângulo da lógica. A floresta amazônica está gritando, pedindo socorro. É verdade. Hoje, Ninguém, novamente, será que é? apareceu Mas nós no aqui Globo ouvimos. News. Nós ouvimos. Nós ouvimos. É isso. Quando a gente pega também aqui o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, lembra do projeto do Rio 2016, que Ah, deveria sim. ter É despoluído e não verdade. despoluiu. Aí tem a É. Lagoa, entendeu? E vários outros biomas, né, que a gente está passando por Exatamente. grande dificuldade, né? Teve a Josmina no início do ano, tu lembra disso, Regina? Aquela alga que todo mundo bebeu água com Ah, Josmina aí, nossa mãe, foi verdade. Aquilo entendeu? ali foi um grito da natureza. É, Ela, a natureza é um sistema autopoético, é produto e produtora. Ela entregou para a gente o que fizeram com ela. Ela entregou a cada um de nós o que fizeram com ela. Ela é autopoética, contida, fechada. E produziu aquilo. E falou, toma, Stephen, toma, Regina. E a gente já esqueceu disso, você lembrou bem. Realmente, nós ficamos numa situação assim, de que nós conhecemos, em termos de filosofia cognitivista, que o ser humano possui muitas habilidades cognitivas. A abstração é lindíssimo. Como é que a gente ensina a abstração para um jovem, né, para uma criança? Eu gosto de mostrar a folha do caderno. Eu mexo com eles, falo assim, está vendo a folha do caderno? Quantas árvores foram derrubadas para que essa folha, você pudesse escrever nessa folha? Então, você está fazendo uma abstração. Você conseguiu enxergar a floresta por trás da folha. E eu brinco com eles e digo assim, e se você continuar nesse processo abstrativo, você vai ouvir o canto do pássaro, que já não existe mais, não existe porque as mais. árvores foram derrubadas. Entendeu? Então, mas e as novas habilidades cognitivas que nós poderíamos estar desenvolvendo? Mas estamos correndo atrás de algo que a gente nem sabe o que é. Ah, não, vou me individualizar. O que tem que aprender? Inglês, informática, fazer o mestrado, agora vou fazer o doutorado, pós-doutorado. Tem que escrever um livro, 500 artigos. Eu não paro, não consigo parar, porque essa sociedade, ela exige isso, esse moto contínuo, porque o Isso. conflito ele vem batendo Parece na que é sua... autodestrutivo, né? Com certeza, Porque autodestrutivo. eu estava com a live semana passada ou retrasada com meu irmão aqui, a gente estava falando do adoecimento dos profissionais. Isso, E justamente no meio da pandemia, a gente que é professor, né, e os alunos tiveram que se readaptar. Então, por exemplo, a minha carga horária era de manhã e de tarde, beleza, cheguei a trabalhar sábado, cheguei a trabalhar domingo, responder de noite, entendeu? Então, o que era 40 horas semanais passou a ser 24 horas por dia, entendeu? E o exatamente. cérebro não parava, Isso. e várias Não reuniões para, online, não para. entendeu? Quando você, por exemplo, hoje eu durmo, Regina, aí, por exemplo, eu durmo muito cedo, você sabe disso, 9 horas, 9 e meia, eu já estou
Já estou apagado na cama, mas em compensação eu acordo muito cedo. 5 horas da manhã eu já estou ligado. Aí é engraçado, porque durante esse inteirinho de 9 da noite até as 5 horas da manhã, eu tenho mais de 100 mensagens para ler às 5 horas da manhã. Eu Aí meu irmão acredito. estava falando para mim assim, Stephanie, passa a ler as mensagens 10 horas da manhã. Até para ler a mensagem, você ter um horário, entendeu? Que você não fique, porque, por exemplo, você lê, a notícia te deixou para baixo, ou a frase, o teu dia já começa mal, entendeu? Antes de você Isso. acordar, antes de você tomar o seu café, você já está lendo uma mensagem no WhatsApp, né? Isso é uma doença do século agora. Você já reparou que você tem vários livros de liderança sobre resiliência? Sim. Ah, as organizações estão insistindo. Não, eu só contrato como é que chama? Colaboradores com resiliência. É claro que se você não for resiliente, você acaba, você enlouquece, você fica doente. Mas eu não quero desenvolver a resiliência dessa forma. Você vê que essa teoria da filosofia cognitivista, eles enfatizam muito essa questão. Somos sistemas autopoéticos e nós fazemos a nós mesmos. Não é a sociedade, não vem de fora. O que vem de fora é o choque. E nós observamos. E vendo o choque, vendo a loucura, vendo tudo isso, você começa a se desestruturar. Uhum. Então, nós somos produtores de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. E acaba doente, acaba com depressão, Isso é acaba com verdade. uma doença no estômago, uma enxaqueca. E como Regina, tudo está conectado, né, são as verdade. congruências, porque eles afirmam que esses sistemas autopoéticos são acoplados estruturalmente e eles são congruentes. Ou Entendi. seja, eles estão sempre em concordância, de um Uhum. jeito ou do outro. Ou para harmonia ou para desarmonia. Então, era isso que eu queria conversar aqui com você hoje. Trazer esse conceito, né, dos sistemas autopoéticos, essa biologia do conhecer, e falar um pouco da natureza e da cultura predatória que nós estamos desenvolvendo há muito tempo. Há muito tempo. Nós estamos deixando para trás lastros de vida. Tem muita gente na periferia. Será que isso é bom? Será que pagaremos o preço dessa questão, dessa opção de deixar para trás lastros de vida? Não sei. Eu tenho só perguntas. Eu não tenho respostas. Entendi. Regina, estamos finalizando já. Tá bom. Estamos a 1 minuto, entendeu? Daqui a pouco ele começa o cronômetro aqui, Ah, é infelizmente. verdade. Tá? Foi um prazer te receber, foi um prazer te rever Obrigada. novamente, entendeu? E eu Obrigada. espero que a gente logo se encontre novamente, tá? Muito rico o nosso bate-papo, Ah, muito entendeu? obrigada. Trazer as pessoas mais para a realidade, observar o Eu mundo, acho. entendeu? Porque a atual É, conjectura a gente precisa observar, se pôr no lugar mais do outro. A favela exato. grita, A entendeu? alteridade é uma excelente ferramenta. A É, alteridade, que é isso que você falou, se colocar no lugar do outro, é uma excelente ferramenta. é, Talvez seja uma das habilidades cognitivas mais importantes do ser humano. Até porque nós só desenvolvemos a inteligência a partir do outro e do meio ambiente. É isso que os filósofos cognitivistas dizem. A nossa inteligência, você interage com o próximo e interage com o meio ambiente. E ao fazer Regina, isso, você vai desenvolvendo a sua inteligência.
Beijo, ó, 15 segundos, foi no limite. 15 segundos. Um beijo a Ó, todos. um beijo E a um beijo para todos, você, muito todas, carinhoso. tá? Obrigada, Também, meu amor. querido. Muito obrigada.